Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Botafogo. Botafogo com novo treinador, Thiago Nunes. Então já vim de cara desejar muito boa sorte ao Thiago Nunes. Tem 5 jogos apenas agora no Campeonato Brasileiro, para tentar fazer com que o Botafogo, que foi colocado por todos como o grande favorito ao título, por ter ficado 13 pontos na frente do segundo colocado, e hoje não é o líder. Então eu desejo toda boa sorte ao Thiago Nunes, que ele consiga dar uma virada de chave no Botafogo, que ele consiga retomar a liderança, porque tem um jogo a menos que o Palmeiras, e que consiga segurar essa liderança até o final e sagre-se campeão brasileiro, para evitar, né, que o Botafogo no final do ano seja um dos maiores memes da história do futebol brasileiro. Então, cara, não só por isso, por virar meme, mas para também fazer com que a torcida do Botafogo curta esse momento, né? Vibre com esse momento, e o Rio de Janeiro fique no topo da cadeia, né? Por quê? Ano passado, Copa do Brasil e Libertadores foi do Rio de Janeiro, do Flamengo. Esse ano já temos a Libertadores com o Fluminense. Seria esplêndido ter o Campeonato Brasileiro com outro carioca. Os cariocas dominando o Brasil. Esplêndido. Seria sensacional para o futebol carioca. Você imagina você ter um campeonato carioca com campeão da Libertadores, com campeão brasileiro e com o penúltimo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores? Sensacional. Eleva e dá para cobrar mais caro. Então, boa sorte de cara ao Thiago Nunes, que ele consiga fazer um bom trabalho. Thiago Nunes, que o grande trabalho do Thiago Nunes foi no Atlético Paranaense, já tem algum tempo. Foi no Atlético Paranaense, ele fez um grande trabalho pelo Atlético Paranaense, depois saiu, Corinthians, Ceará, foi lá para fora, mas o grande trabalho dele aqui no Brasil foi no Atlético Paranaense. Então, a gente espera que esse Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, não o do Corinthians, não do Ceará, o do Atlético Paranaense, esteja no Botafogo. A missão do Thiago Nunes é muito complicada. Ele não tem muito tempo e tem 5 jogos. Mas desejo boa sorte ao Thiago Nunes. Então a gente vai falar sobre Thiago Nunes e Botafogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor botafoguense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixa de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então antes da gente falar rapidamente, Thiago Nunes e Botafogo, eu acho que tem 3 perguntas a se fazer. Primeiro, quem é ou quem são os culpados de fazer com que o Botafogo chegue agora no final da temporada, faltando 5 jogos para acabar, tenha que contratar um técnico. Faltando 5 rodadas, você tem que contratar um técnico porque houve erro. Ponto. Houve erro. Beleza? Erro de quem comanda o futebol. Beleza? Dexter. Sem puxar saquinho, porque a torcida do Botafogo baba um ovo do Dexter do caralho, que eu já vi. Então, irmão, sem babação.
alguma coisa o Dexter errou. Se não tivesse errado, não estava precisando contratar um treinador agora. Beleza? Ah, Magalhães, mas lá atrás a culpa não foi do Dexter, foi o treinador anterior que pediu as contas, foi embora, foi lá para a Arábia, aí isso aí quebrou todo o planejamento. Sim, isso contribuiu. Mas olha o tempo que isso já aconteceu. Olha o tempo que isso já aconteceu. Depois que o primeiro treinador saiu, o Botafogo ainda continuou jogando bem. E depois deu uma queda e chegou nesse momento. Então alguém errou. A administração do futebol do Botafogo errou. Quem errou ou quais as pessoas que erraram? Então houve erro. Segundo, Por que deixaram o Lúcio Flávio como treinador? Por que deixaram o Lúcio Flávio como treinador? E a terceira, por que não contrataram um treinador antes de deixar o Lúcio Flávio? Então essas são as minhas 3 perguntas. Quem é e quem são as pessoas que erraram para o Botafogo chegar nesse momento, ter que contratar um cara? Por que deixaram o Lúcio Flávio? E terceiro, por que não contrataram um treinador antes do Lúcio Flávio? São essas 3 perguntas. Beleza? Então vamos lá. O Botafogo oscilar no Campeonato Brasileiro, isso era óbvio que ia acontecer. Eu, pelo menos aqui, tinha certeza que isso ia acontecer. Só não achava que ia acontecer do jeito que está. De ter uma queda tão profunda. Eu achei sim que o Botafogo ia ter uma queda, ia ter aquela oscilada, mas ia se manter lá em cima. Continua se mantendo lá em cima, pela pontuação que fez. Porque do jeito que o Botafogo está mal, se não tivesse uma pontuação muito alta, o Botafogo estava fora do G6. Esse é o primeiro ponto. Então o Botafogo está se segurando muito no primeiro turno. Que o segundo turno é de rebaixado. Se pegar o segundo turno do Botafogo, é de time rebaixado. Então, são 2 Botafogos completamente diferentes. Então, primeiro ponto. Quem são os culpados ou quem é o culpado? Cara, vamos lá, a minha opinião assim. Eu não consigo ver um culpado muito firme para esse momento do Botafogo. Porque esse momento de instabilidade o Botafogo ia passar. Mas eu acho que talvez, por mais que muitos torcedores do Botafogo não falem, eu vou pegar uma fala de um jogador do Botafogo. Eu não estou dizendo que ele está representando o time e que ele está representando a torcida. Mas, irmão, eu vi muitos botafoguenses que não gostariam de falar, e aqui eu não estou criticando, é só um comentário, tá? Para me chegar no meu ponto de vista. O lateral do Botafogo, acho que é Rafael, ele fez um comentário uma vez que ele disse o seguinte: se ganhar, se perder, se empatar, segue o líder. Foi isso que ele falou. Que o Botafogo estava com uma vantagem tão grande que se ganhasse, perdesse ou empatasse, não ia mudar nada, que ia continuar líder. Então ele falou isso. Deu uma zoada, normal, mas a confiança lá em cima. A torcida do Botafogo estava do mesmo jeito. Mas a diretoria não podia estar pensando assim. Os jogadores não podiam. Não, os jogadores até podem, tá? Quem não pode é a diretoria, é a comissão técnica. Acho eu que a diretoria e a comissão técnica acho que pensaram desse mesmo jeito. Se ganhar, se perder, se empatar, continuamos líder. Os outros também estão perdendo, ganhando, empatando. Soberba, um pouco. Mas falta de experiência. Falta de experiência. A gente sabe que o futebol pune. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho.
E tem um outro detalhe, a torcida do Botafogo pode não aceitar o que eu vou falar, mas para mim esse foi o ponto que começou a queda do Botafogo. A derrota para o Flamengo. Aquela derrota para o Flamengo, aonde o Dexter deu chilique, deu ataque de pelanca, teve um ataque de pelanca enorme, exagerado, inclusive alguns amigos meus botafoguenses de raiz também acharam exagerado a reclamação do Botafogo. Torcedor não é torcedor modinha, não. Não é torcedor modinha, não. Torcedor raiz do Botafogo, que também achou aquele escândalo, aquele alvoroço todo, porque perdeu para o Flamengo, como se fosse vergonhoso perder um clássico, causou estranheza. Cara, eu tô achando muito estranho esse bafafá todo, porque perdeu pro Flamengo, cara. Bom, só para lembrar, ainda não tinha acabado a Libertadores, e naquele momento, por mais que o Flamengo foi muito mal em 2023, mas o Flamengo era o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, porra. Então eu não entendi o chilique. Eu até sei, mas eu prefiro não comentar. Então, para mim, começou um desarranjo no Botafogo ali. Então, para mim, não tem um culpado ou os culpados. É uma sucessão, talvez, de muita confiança, autoconfiança, e essa confiança não fez quem manda enxergar o que podia acontecer. Beleza? Segundo, por que deixaram o Lúcio Flávio? Deixaram o Lúcio Flávio justamente por algumas coisas que eu já falei. Que lá atrás, a torcida do Botafogo elogiava muito o Lúcio Flávio, que era auxiliar, quando o primeiro treinador saiu, que chegou lá, um treinador tampão, né? Ele estava do lado, dando ideias, o time continuou bem. Quando chegou o outro português, ele continuou do lado. Enquanto ele estava do lado, o Botafogo estava bem. Quando o treinador resolveu ele só colocar as ideias dele, o Botafogo caiu. Então a torcida entendia que o Lúcio Flávio era o cara, porque ele conhecia todos os jogadores. E os jogadores também entendiam que o Lúcio Flávio conhecia todo mundo e era melhor deixar o Lúcio Flávio. Então o Lúcio Flávio ficou porque a torcida apoiou os jogadores também. Por que não se contratou um treinador antes? Justamente porque a torcida entendia, boa parte da torcida entendia, e dos jogadores, que o Lúcio Flávio daria conta nessa reta final. Foi tudo uma questão de escolha. Ah não, ele está aqui, conhece todo mundo, vamos deixar o Lúcio Flávio nessa reta final. Porém, tem um detalhe, aqui não é defesa do Lúcio Flávio, é simplesmente um fato. O que o Botafogo tem de mais forte? É a parte individual? Não. A parte técnica do Botafogo não é a melhor. Vamos lá pegar. Se você pegar jogador por jogador do Botafogo, o Botafogo não fica entre os 4 primeiros times, tecnicamente falando. Não fica. Não fica. Então, o principal do Botafogo não é a parte técnica, é a parte física. O diferencial do Botafogo é o físico. O que o Botafogo ganha em cima de todo mundo é no físico, que aí ajuda a tática e ajuda a técnica. Mas o físico do Botafogo tem que estar nos cascos. E o Lúcio Flávio pega este Botafogo agora no final com a parte física contestada. Fisicamente o Botafogo caiu. Consequentemente, caindo a parte física, cai a parte técnica. E cai a parte tática. E, consequentemente, psicologicamente, o Botafogo não ganhando, todo mundo encostando, o psicológico do Botafogo vai pro ralo e a confiança também. Então o Lúcio Flávio pegou o Botafogo num momento muito ruim. Lógico que essas derrotas que teve foi com o Lúcio Flávio. Então o Lúcio Flávio contribuiu
para queda tática, física, individual e psicológica. Então o Lúcio Flávio também tem culpa. Mas ele já pegou um Botafogo fisicamente caindo de produção. E um Botafogo limitado no que tinha que fazer. Porque o Botafogo deixou de ser criativo. Ficou só muito físico pelo lado do campo. Então, respondi as 3 perguntas que eu fiz. Que a minha opinião é essa. Não contratar outro treinador antes, porque todo mundo entendia que o Lúcio Flávio era o cara ideal. E outra, o Botafogo chegou nesse momento porque houve um excesso de confiança. Não acharam nunca que o Botafogo ia derrapar e caíram do cavalo. Essa é a minha opinião. Então, chegou nesse momento, por esse conjunto de situações. Contrato Thiago Nunes. Faltam 5 jogos. Não dá para fazer milagre. O Botafogo tem que fazer o feijão com arroz. O Thiago Nunes tem que fazer o feijão com arroz. Feijão com arroz. Será que dá para recuperar o Botafogo fisicamente, faltando 5 rodadas? Não. Estamos no final da temporada. Então o Thiago Nunes vai ter que fazer alguma coisa que desgaste menos o Botafogo durante o jogo. Que o Botafogo tenha que fazer menos força para jogar. Para não cansar tanto. O primeiro jogo do Thiago Nunes é contra o Fortaleza. Não pode perder. Na verdade tem que ganhar. Já entra com uma pressão muito grande. Ganha. Só que o Dextor fala que o Thiago Nunes é para 2024. Contratamos o nosso treinador para 2024. 2023 chutou o balde? Não vai disputar o título? Não vai. Vai disputar o título. Mas o Thiago Nunes já pega o Botafogo na segunda colocação. Já pega na segunda colocação. Então tem um lado psicológico aí pro Thiago Nunes. Na segunda colocação. Ele está atrás do Palmeiras. Se ele ganha, eleva a moral dele, consequentemente do time, assume a liderança. Se perde, eu já peguei o time atrás. Então dá uma aliviada. Não vai dar para o Thiago Nunes fazer milagre. Não vai dar para fazer milagre. Ele vai ter que usar alguma coisa de que não precisa usar muito físico do Botafogo. Senão ele vai arrebentar o time, que já está fisicamente ruim. Acho que ele vai ter que negociar os jogos. E balançar o físico com o tático. Se ele balancear o físico com o tático, o técnico, o individual, começa a aparecer de novo. O Botafogo tem um problema na marcação, no setor defensivo. Não consegue marcar. Por quê? O Botafogo, quando avança muito, a defesa é muito lenta, não consegue voltar. Então ele tem que consertar o sistema defensivo do Botafogo. Para consertar o sistema defensivo do Botafogo, ele vai ter que trabalhar em bloco. Ou mudar a característica do Botafogo. E não deixar muito exposto. Como assim? Fazer 2 linhas de 4 com 2 atacantes. 2 linhas de 4 com 2 atacantes. 2 volantes protegendo a zaga e fazendo uma sobra. Já que a zaga é lenta e vive um mau momento, quando subir em bloco, mas sempre ter uma sobra para não ficar no mano a mano zagueiro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, tentar resgatar o toque de bola, a criatividade no meio. Ou ser um time reativo. Só que o Botafogo precisa ganhar. Precisa ganhar. Então o trabalho do Thiago Nunes não é dos mais fáceis. Mas o primeiro ponto do Botafogo pensar em voltar à liderança é consertar o sistema defensivo do Botafogo, que está uma peneira. Está uma peneira. A parte física vai ser complicada. Então tem que balancear a parte física. Mas tem que consertar o sistema defensivo, que foi o melhor do primeiro turno. Consertando o sistema defensivo, o ataque do Botafogo está resolvendo. O ataque está fazendo o gol, só que a defesa não está segurando. Então tem que mudar o formato do Botafogo defensivamente. Defensivamente. O ataque
eles conseguem se virar. Então o trabalho do Thiago Nunes vai ser defensivo. Consertando o defensivo, pode voltar as vitórias, a liderança e o psicológico, a confiança volta. Então, cara, foi correto o Botafogo ter contratado? Sim. Tudo bem que faltam 5 jogos, mas dá uma chacoalhada, dá uma mexida no elenco. E talvez essa mexida, essa chacoalhada, coloque os jogadores de novo no caminho das vitórias, da confiança e do caminho ao título. Então, cara, para mim foi correto contratar, porque já tinha desandado e talvez o time acorde e consiga competir e brigar por um título que sempre teve na mão do Botafogo. O Botafogo jogou fora. Mas isso tem culpa sim da diretoria, porque acharam, na boa, que nunca ia ter uma queda do jeito que teve. Se pensassem que poderia ter essa queda, talvez o Botafogo ainda fosse o líder. Soberba? Eu acho que a diretoria teve uma certa soberba e o Dextor não pode ser torcedor. O Dextor tem que ser o presidente. Quando o presidente se coloca como torcedor, vai pro ralo, irmão. Então Dextor errou. Dextor, se coloca no seu lugar. Você não é torcedor, você é o presidente, você é o dono. Então se coloca e se comporte como dono. Quando se comporta como torcedor, dá no que deu. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!